Muito boa noite a todos vocês que estão aí ao vivo aqui conosco no nosso podcast. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos nessa noite. E temos o nosso convidado, o Dr. Pedro Melhado Tovo, está aqui em nossos estúdios. Como a gente anunciou com vocês aqui ao vivo no nosso podcast. E eu gostaria de agradecer nesse momento, além da presença de todos vocês, os nossos parceiros, os nossos patrocinadores aqui do nosso podcast, Atlética Nutrition, a Clínica Imagem, a Pizzaria do Chefe, a Super Selfie Produções, a Água Doce Express do Hipercenter, a Inova Show, sua casa do seu jeito, e a Estilo Ótica são os nossos parceiros nesse 27º episódio do nosso podcast ao vivo e feito especialmente com todo carinho para todos vocês. Para você que não conhece ainda nosso canal no YouTube, vá conhecer o nosso canal, confira os nossos episódios com os nossos convidados e conheça um pouquinho mais da vida deles, da particularidade deles, cada assunto bacana para você também no Spotify, também estamos no Spotify. Como já anunciado, eu tenho aqui na minha frente o Dr. Pedro Melhado Tovo, já está com a gente aqui. Doutor, muito obrigado por você ter vindo aqui, aceito o nosso convite aqui no nosso podcast. Boa noite, Helris. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. É uma satisfação enorme poder estar aqui hoje. A satisfação é nossa. Agradeço bastante o convite. Nós vamos falar sobre um tema aí bastante cotidiano, né? Sim, tenho certeza que vai trazer muitas informações e dúvidas aí para o pessoal. Agradeço, fico feliz de ver o trabalho de vocês também evoluindo assim de forma tão bonita aqui bonita na nossa cidade. Obrigado. Essa qualidade que está esse podcast, então é uma satisfação grande. Nós que agradecemos, doutor. E claro, né? Já faz tempo que a gente tenta conciliar a agenda, mas a gente sabe que é difícil, né? O doutor Pedro é médico reconhecidíssimo, renomado na nossa região, e às vezes a gente tem uma certa dificuldade de estar tentando agendar aí com ele, mas com certeza hoje foi possível. Eu agradeço desde já a sua participação aqui, até mesmo para tirar as nossas dúvidas, né, doutor? Porque, olha, quem não tem dor, né? Sim. Quem não sente algum tipo de dor ou não tem dor é que não está vivo, né? Que não está vivo. Seria quase impossível. Doutor, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, olhando para essa câmera, a sua especialização. Por favor, se apresente para o pessoal de casa. Me chamo Pedro, eu sou tupaense, nasci aqui, vivi boa parte da minha vida aqui, fiz minha formação em São Paulo, curso de medicina. A minha especialização, depois a ideia sempre foi voltar para São José do Rio Preto, onde eu pude cursar a minha especialização em medicina física e reabilitação, conhecida também como fisiatria, um nome um pouquinho mais curto aí da especialidade. No Hospital de Base, na Faculdade de Medicina, na FAMERP, a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, vinculada ao Instituto Luci Montoro, que é uma rede do Estado, hoje referência na reabilitação. Lá eu pude fazer minha formação. A partir de lá tive algumas vivências, experiências. Trabalhei 2 anos no Hospital do Câncer de Barretos, onde pude participar de um projeto novo lá do hospital, muito bonito, muito bom, que assim se desenvolveu bastante. Hoje já tem acho que 3 colegas fisiatras no Hospital do Câncer de Barretos. Já foi para outros estados esse projeto. Enfim, e agora voltei aqui para a terrinha, família aqui. Enfim, 2 filhas pequenas e estou podendo colocar em prática aqui no local onde eu nasci essa bagagem. Que bom, claro. E com um currículo desse, né, gente? A nossa cidade, a nossa população agradece, porque nós estávamos conversando antes no bastidor e realmente, né, doutor? Médico fisiatra, só tem você aqui com essa especialização aqui em Tupã, né? Aqui em Tupã, sim. Tem colega em Marília, aqui próximo. Presidente Prudente, José do Rio Preto, Tupã, só eu. Mas para responder a sua dúvida, que eu tenho certeza que você já fez aí na sua casa e eu também já fiz a minha aqui, eu vou perguntar para o doutor. Doutor, o que é fisiatria? Fisiatria ou medicina física e reabilitação, como assim o próprio nome sugere, né? O fisiatra ele é treinado para trabalhar com o termo reabilitar, assim, o que é reabilitar, né? Reabilitar, certo. A gente pensa em função. Uhum. Então, assim, função motora, vamos dizer, uma execução de movimento. Então, o reabilitar, de forma resumida, seria a gente
recuperar parcialmente ou totalmente, de repente, um déficit, alguma lesão, algum dano que aquele organismo sofreu e teve aquele determinado prejuízo. Então, a ideia é a gente melhorar essa função. Certo. Esse é o grande objetivo do fisiatra, né? Para isso, o fisiatra normalmente ele tem um íntimo contato com uma equipe multidisciplinar. Eu sempre gosto de reforçar a importância da equipe multidisciplinar, né? Certo. No caso, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, preparador físico, toda essa equipe compõe normalmente um centro de reabilitação. Certo. Né? E o objetivo da fisiatria, então, é a gente melhorar essa função que foi gerada, de repente, por um acidente, uma lesão neurológica, algumas patologias aí, na verdade, algumas não, diversas patologias que podem trazer esse tipo de prejuízo, né? Uhum. Então, basicamente é isso. E dentro da fisiatria a gente tem também a parte da dor, né? Certo. Que aí seria para tratar a causa ou até mesmo a situação em si ali, no caso? Isso. Assim, ó, só detalhando um pouquinho melhor a fisiatria, dentro da reabilitação a gente tem, vamos dizer, 3 ou 4 grupos que são assim primários ali na formação do médico fisiatra, né? Certo. Que são as lesões encefálicas, que a gente chama lesões encefálicas adquiridas, onde a mais comum é o AVC isquêmico, né? Aí nós temos um grupo que são as lesões medulares, então o paciente que tem uma lesão na medula, né? E temos também um grupo que a gente chama de geral, onde a gente atende doenças neurodegenerativas, né? Doenças que afetam ali a parte neuromotora de alguma forma. E temos também um ambulatório de dor, onde a gente lida com questões mais cotidianas da dor e tal. Normalmente esses pacientes de doença mais crônica também trazem a dor junto com eles, assim como o paciente oncológico, depois a gente vai comentar um pouquinho mais a fundo, acabam trazendo a dor junto também. Então a dor, ela quase sempre vem conectada com outras situações junto, né? A gente não consegue ver a dor de uma forma isolada, assim. Então esse seria a visão da fisiatria, né? Legal. Legal. E aí eu fui me aprofundando, fui mergulhando no universo da dor, que então já era um braço da fisiatria, e eu fui mergulhando nisso, porque sempre gostei, fui me aprofundando tal. E a fisiatria entrou na sua vida exatamente nesse momento? Quando você passou a dar um pouco mais atenção a essa especialidade ou não? Eu conheci a fisiatria no 4º ano de faculdade. Um colega era residente no HC em São Paulo, né? A gente estava no encontro de turma dos nossos pais. Meu pai também médico, cardiologista, o pai dele também, família aqui de Prudente. Nós estávamos no encontro lá. E ele comentou comigo, eu tô fazendo fisiatria e tal. Eu, poxa, o que é isso? A pergunta que você me fez. Exatamente. O que é isso, né? No 4º ano, aí a proposta da especialidade, naquele momento já me conquistou ali, entendeu? Eu falei, pô, tem a ver com a maneira como eu penso, como eu enxergo a pessoa, né? Vamos dizer assim. E aí, desde então, já sempre soube que seria essa a especialidade, né? E aí, da fisiatria, veio a dor junto depois. Sim, que é uma situação ligada à outra, né? Ligada Como você disse, são várias causas aí, consequências que podem estar ligadas, né, à reação à dor ou até mesmo a uma situação que foi desencadeada neurologicamente, né? Sim. Essa especialidade, doutor, ela seria algo que poderia ser aplicada também a um atleta? É muito utilizada também nesse segmento ou não? Sim, também bastante utilizada. Hoje, na abordagem assim, de consultório, porque até então, porque a dinâmica dentro do centro de reabilitação, a gente tem esse contexto de pacientes assim com sequelas motoras, neuromotoras mais graves. Então, a gente precisa de uma equipe, né? A gente precisa de um espaço especializado para estar trabalhando aquele paciente. Hoje, no âmbito do consultório, a gente traz para o consultório assim, questões cotidianas. Por exemplo, uma lesão musculoesquelética ali, um entorse, né? Uma dor por, às vezes, um exercício físico de repente executado de forma errada ou em excesso. Enfim, questões cotidianas que engloba aí a rotina do atleta ou de quem está acostumado a fazer exercício físico
Então a gente vê bastante. Uma tendinite, por exemplo, bastante comum. Uma faceite plantar. Então tudo isso a gente acaba abordando no consultório, né? E essa especialização, doutor, essa paixão aí pela fisiatria, vamos falar assim, você disse para mim aqui que nos bastidores existem, talvez, médicos fisiatras espalhados pelo Brasil caberiam dentro de uma sala, né? São poucos aí, é pouco difundido ainda essa área. Sim. A fisiatria, o pessoal acha até que, normalmente, acha que é uma especialidade nova, tá? Porém, ela não é nova. Ela existe no Brasil, se não me engano, desde a década de 60, acho que iniciou as primeiras... Porém, uma especialidade que, por alguma razão, não sei exatamente qual, ela ficou um tanto quanto adormecida, vamos dizer assim. Uhum. E hoje que eu digo assim, de uns anos para cá, eu acho que esse olhar para a qualidade de vida também foi um gatilho e um incentivo para a fisiatria começar a ganhar mais espaço. Né? Porque muitas vezes o paciente ele sofre uma sequela e muitas vezes acaba aprendendo a conviver com aquela sequela, mas não quer dizer que você não pode ter algo a mais, né? A melhorar. Né? Não digo voltar a 100%, mas às vezes você melhora 30%, 40%, esses 30%, 40% já impacta de forma considerável numa dinâmica do dia a dia, entendeu? De trazer mais autonomia para o paciente, mais assim, liberdade mesmo, ficar menos dependente. Tem muitos pacientes que se tornam dependentes, a depender do grau dessas lesões, né? Uhum. Eu tive uma experiência, pessoal, até eu compartilho aqui, porque o doutor foi quem me curou, assim, né? Uma epicondilite, né, doutor? Isso, uma epicondilite. E olha, só quem tem dor sabe o que é esse trem, viu? Porque, olha, eu falo trem, porque é muito chato, é desconfortável, né? A gente tem, às vezes, uma necessidade, isso, falando um pouco da epicondilite, ela é uma doença de talvez atleta, né? Talvez uma situação aí de muito... Ocorre bastante em esportes de tênis. Exatamente, né? Bastante comum. Hoje eu atendo muitos colegas aí do tênis. Então, olha, eu não jogo tênis, viu, doutor? Mas talvez o meu problema... Se tiver algum colega do tênis assistindo aí, eles já comenta aqui embaixo se você joga tênis. Já tratou epicondilite. Epicondilite, que com certeza tratou, né, doutor? Sim, bastante comum. Nos esportes de raquete de forma geral, né? Pelo movimento que a gente acaba fazendo. E a hora que você tá ali, né, naquela questão da adrenalina, do calor, a gente vai, muitas vezes... Porque essas dores inflamatórias, a dor é muito intrigante, assim, interessante. Eu vou contar um pouquinho aqui também. Por favor. Os tipos de dor que a gente tem, né? Porque a dor não é a mesma coisa, assim. Então, a dor difere muito de indivíduo para indivíduo e de doença para doença, vamos dizer assim. E essas dores inflamatórias, voltando para a epicondilite, ela tem uma tendência a melhorar quando o corpo está aquecido. Então é bastante comum esse relato. Tô na academia, tal, ali eu não sinto. Aí eu vou dormir, dói, lateja. Então essa dor inflamatória da tendinite, né? Que a epicondilite é uma tendinite, é uma inflamação da região do epicôndilo aqui do cotovelo. Não, eu tive, e só salientando, eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Pegar um simples copo, ou até mesmo pegar um copo de leite, virar um ketchup, qualquer coisa que fosse para apertar com a minha mão, eu não conseguia. Limita bastante. É muito comum também, eu já tive alguns casos, as mães e até os pais também, com criança pequena, porque segura no colo aqui muito tempo. Né? Ficava segurando ali. Semana passada mesmo atendi uma colega... Tem um nenê pequeno também, e ela da epicondilite dela. E eu tenho certeza que ela nem sabia que era por conta, talvez, de segurar a criança. Então, normalmente pensa em uma causa, às vezes, de mais energia, de mais impacto, mas não necessariamente. Tem muito a ver também com o movimento repetitivo, não necessariamente uma alta energia, mas a repetição, e às vezes até com a isometria também. O que é isometria? É aquela contração muscular estática, contínua, você ficar parado numa mesma posição, né? Que é um exercício isométrico. Certo. Então isso também pode gerar uma inflamação, né? Músculo tendíneo ali. E os tipos de dor, quais são, doutor? Então a dor hoje, a gente considera ela, a gente tem alguns grupos, eu vou citar aqui, e os mais comuns hoje na rotina do consultório. Uhum. Então, a gente tem uma dor que a gente chama de dor visceral, que é uma dor que a gente vê mais no pronto-socorro. Por exemplo,
uma apendicite. Então, essa é uma dor visceral que vem ali dos órgãos, das estruturas mais internas, vamos dizer assim, que não é uma dor corriqueira de consultório, normalmente do médico da dor. Certo. Isso aí vai mais lá para o plantonista, vamos dizer, um infarto agudo do miocárdio. Então, é uma dor mais de pronto-socorro, vamos dizer assim. Na clínica da dor, né, a gente tem a dor nociceptiva, que a gente chama, ou dor músculo, que é a dor assim, músculo-esquelética, que é a dor da tendinite, da osteoartrose, um estiramento muscular. Nós temos a dor neuropática, que ela pode vir tanto do sistema nervoso periférico ou até mesmo do sistema nervoso central, que é o que o pessoal chamava antigamente de dor talâmica, né? Por exemplo, um paciente com AVC, ele pode sentir uma dor naquele hemicorpo acometido, mas não necessariamente ela está vindo daqui. Na verdade, ela está vindo do sistema nervoso central. Entendi. Só que manifesta aqui. Então, a dor neuropática. E a dor neuropática periférica, por exemplo, numa neuropatia, a causa mais comum hoje de uma neuropatia, por exemplo, periférica, é o diabetes na população de forma geral. Então, o diabetes pode, com o tempo, gerar uma neuropatia do sistema nervoso periférico, uma compressão radicular, ou seja, uma hérnia de disco que comprimiu uma raiz ali da medula. É uma dor neuropática. E temos também um conceito um pouco mais novo de dor que chama dor nociplástica. Nossa. Que é a dor nociplástica? É uma dor mais disfuncional. Dois exemplos aqui clássicos é a fibromialgia. Exatamente o que eu ia perguntar, porque o pessoal acabou de colocar esse comentário lá embaixo sobre fibromialgia. A fibromialgia ou a enxaqueca, por exemplo, é uma dor nociplástica. Você tem um paciente com enxaqueca, com fibromialgia, você pode fazer ressonância. Às vezes, você pode encontrar alguma outra coisa ali de alteração, mas assim, pensando na dor, você faz uma ressonância, uma varredura desse corpo. Seja uma ressonância magnética, uma tomografia, enfim. Você não vai encontrar lesão tecidual. O paciente sente dor não havendo lesão, mesmo não havendo lesão. Poxa. Diferente da tendinite, que nem da epicondilite que você citou, que você vê a lesão tá ali, ela existe, né? Certo. Na dor nociplástica, não. É uma disfunção na percepção da dor. Então, você vai sentir uma dor, mas que ela não existe do ponto de vista tecidual, físico. Então, isso é muito difícil, principalmente uma situação muito assim complicada para o paciente que tem esse tipo de dor, que muitas vezes o convívio familiar, social, as pessoas que estão ao redor não entendem aquela dor, porque não vê nada, entendeu? Não vê nada e fala, poxa, mas como que você tem dor? Você não quer sair hoje? Você quer ficar em casa? Você não quer sair de novo? Você está queixando de dor porque não enxerga. Então, isso é muito difícil. E existe a dor mista, que é quando tudo acontece junto. Que aí é uma junção de tudo. Que normalmente é o que eu mais vejo. E o médico olha, o doutor Pedro vai falar, nossa, como é que chega um diagnóstico? Então, isso aí, muitas vezes, vem tudo junto no pacote. Certo. E aí que eu acho que eu falo que é talvez o pulo do gato, é onde está a grande diferença assim, de conhecer a dor, porque é aí que você vai conseguir ter um manejo adequado, né? Fazer essas distinções e muitas vezes, porque quando tudo isso se mistura, é difícil você separar o joio do trigo, vamos dizer. São vários problemas ali ocorrendo ao mesmo tempo. Então você fala, o que está doendo? É a tendinite? É a fibromialgia? Entendeu? Então, doutor, perguntaram, você falou novamente sobre a fibromialgia, e já a gente volta. Acabaram de perguntar ali, inclusive eu gostaria que você participasse conosco, fique à vontade, deixe seu comentário aqui embaixo, que claro, dentro do possível, o doutor Pedro vai responder para a gente. Doutor, se existe medicamento eficaz contra a fibromialgia, ou medicamento ou tratamento? A fibro, como acho que todas as doenças, né? O nosso corpo, para ele ser saudável, ele precisa de algumas coisas, né? Então, eu já vou chegar na fibra, tá? Só vou fazer Sim, não é bom. Eu vejo hoje em dia a gente vê muito assim, né? Com a mídia social e tal, a gente vê muito fórmulas, né? Então, assim, desde fórmulas medicamentosas, desde protocolos assim de tipos de treino, a gente vê uma oferta enorme de conteúdo, né? E de informação, né? De coisas assim capazes de mudarem o seu condicionamento, não sei o que, em 3, 4 semanas. A gente tem que entender, pelo menos na minha visão, que a gente tem algumas coisas que são básicas para a nossa saúde.
e para a gente alcançar determinados objetivos. Seja ele neurocognitivo, seja ele uma hipertrofia muscular, seja ele o emagrecimento. Então a gente tem um tripé aí que é fundamental, que é sono, né? A gente tem que dormir bem, a gente tem que se alimentar bem e a gente tem que dormir bem. A gente tem que se alimentar bem, a gente tem que dormir bem e a gente tem que fazer exercício. Essas 3 coisas têm que estar juntas. Tá vendo, minha senhora? Você tá entendendo então, o que o Dr. Pedro está falando? Aqui então, você reclama um monte de problema, né? Eu tô dando um passinho para trás, porque é o que eu falo. Quando o paciente às vezes chega no consultório, eu falo, tirar a dor eu tiro. Às vezes posso tirar a dor assim, ó. Só que não adianta eu tirar a dor com bombardeio de medicamento que vai trazer outros prejuízos para o paciente. Então eu estou dando um passinho para trás, porque às vezes tem medidas ali cotidianas que já vão ter um grande impacto, né? E a gente deixa o medicamento para um segundo passo. Dentro da alimentação, a gente não pode esquecer da água. Eu tenho pacientes com queixa de cãibra, por exemplo. A principal queixa de cãibra é desidratação, é falta de água. Aí o pessoal fala, não, eu tô comendo 2, 3 bananas. Porque para o paciente ter uma cãibra por falta de potássio, o coração já tinha parado antes da cãibra, entendeu? Então a banana não vai resolver. Sim. O que tem mais potássio é água de coco. Para quem quiser dar uma complementada, pode tomar um copinho de água de coco lá todo dia, que vai ajudar na cãibra. Melhor que a banana. Muito melhor. Só que antes disso é água normal. Então o paciente, às vezes, 80% das pessoas ali começam a ingerir mais água e melhora a cãibra. E às vezes está pensando num remédio, um relaxante muscular, entendeu? Então, basicamente, esses são aí os pilares que a gente precisa ter para uma saúde. Eu colocaria mais um que é extremamente importante, aí também eu vou puxar para a fibromialgia, que é a parte emocional, o humor. O humor é pilar da nossa saúde. Verdade, né? Então, um prejuízo de humor é um grande prejuízo da saúde. Então, isso aí tudo, estando redondinho, é extremamente difícil ter tudo isso redondo. Esse que é o problema. A rotina nossa hoje em dia nos afasta de uma vida saudável, na maioria das vezes. É verdade, né? Então, esse é o grande... Mas aí a gente chega no medicamento. E aí nós temos, sim, falando da fibromialgia, classes de medicamentos que são hoje primeira linha de tratamento. Que aí a gente tem, basicamente, algumas classes de antidepressivos e alguns neurolépticos, que a gente chama, que são medicamentos que também vão atuar no sistema nervoso, tá? Então, de que forma? Esses medicamentos, eles vão diminuir a sua percepção da dor, né? Que é essa disfunção que existe no paciente fibromiálgico. Certo. É sentir a dor além do que deveria sentir, né? Então, a gente tem essas 2 classes. E aí, a gente tem também relaxante muscular. Eu tenho, quando a gente, na introdução ali, eu esqueci de comentar, mas eu tenho uma formação também, uma pós-graduação pelo Instituto BWS, lá em São Paulo, na área de envelhecimento saudável. Ali, o que é o envelhecimento saudável? A gente usar algumas estratégias para colaborar com a medicina convencional, onde a gente entra dentro da ortomolecular, dos antioxidantes. Então, isso agregou muito para mim, porque hoje eu consigo suplementar o paciente de uma forma a fazer uma sinergia com os medicamentos mais alopáticos, ou seja, os medicamentos que são mais convencionais. Certo. Né? Então, basicamente é isso. Em termos de medicamento, assim como os pilares lá que eu falei da saúde, não existe um medicamento único para fibro. Então, a fibromialgia, a gente precisa fazer algo multimodal, que a gente fala. Então, medicamentos que vão atuar de diferentes formas, fazendo uma sinergia ali entre eles e conseguindo uma resposta melhor. E aí a gente entra na hidroterapia como sugestão. A piscina é muito boa para fibromialgia. E a atividade física de forma geral. Para quem nunca fez, seja uma caminhada, tal. Mas a hidro também é uma das atividades que hoje é padrão ouro, assim, pensando em fibro. Sério mesmo? Eu não sabia. Bom, pessoal, só para a gente resumir... Só na fibra aí já dava para a gente conversar umas horas. Né? Exatamente. Então, olha, eu aprendi muito agora. E é claro, né? E isso aí vem junto com um misto de coisas que a gente sabe. Não adianta, a gente sabe, né, doutor, que a gente precisa se alimentar bem, que a gente precisa dormir bem e que a gente precisa se exercitar. Claro que o doutor explicou aqui que, claro, o diagnóstico ele chega dentro do consultório e eu tenho certeza que o doutor já falou isso aqui,
que ele é feito uma triagem, entender primeiro o paciente, né, doutor? Porque você sabe, você dorme bem, o paciente já fala, não durmo. Você tem isso, você se alimenta, o que você come? Eu almoço uma bolacha ali, eu como um negócio aqui. E aí sim, né, entender primeiro isso para aí sim partir talvez para um medicamento. Então, assim, exatamente, né? Acho que não só na área da dor. A medicina é extremamente importante. A medicina nossa, hoje, ela é muito voltada para a doença. O médico ele é muito treinado para tratar a doença e a gente também é muito dependente de exame, né? Então, eu defendo uma medicina, acho que da época do meu pai, do meu tio-avô, que foi um dos primeiros médicos de Tupã, falecido já, o Reinaldo Tovo, um cara brilhante, e que naquela época só tinha raio-x, na época do meu tio-avô só tinha raio-x. Não tinha e ele fazia ferramentas. Tudo aqui em Tupã, tudo. Nossa. Ele fazia parte, cirurgia de abdômen, cirurgia de cabeça, acho que até cirurgia plástica fazia. Então, eu sou muito defensor ainda desse olhar um pouco mais para trás. Eu considero isso, na verdade, não como um retrocesso, entendeu? Porque o nosso corpo fala muito pra gente. Então, a gente tem que examinar o paciente, tem que conversar, o que a gente chama de anamnese, tirar uma história clínica, porque ali na história você já começa a caminhar, igual você falou, você vai fazendo uma triagem. Como que é a sua dor? Minha dor dá choque, minha dor queima, minha dor lateja, minha dor ferroa, minha dor agulha, minha dor arde. Então, só aqui rapidinho eu falei várias manifestações. Uns 10 aí já. Então, a gente tem que entender. Piora no frio? Não piora no frio. Paciente, dor neuropática, o paciente fala assim, eu sei que vai chover, mudou a lua. E é verdade, faz total sentido. Tem relação isso, doutor? Tem relação. Nossa. Mudança climática. Então afeta também? Sim, tem paciente que sabe que vai chover. Eu tinha um paciente que ele tinha, acho que tinha tido uma fratura, um acidente grave na perna, tinha umas placas metálicas e tal. Ele falava, minha perna começou a doer, vai chover, entendeu? Eu posso falar com propriedade disso, porque olha que o tempo dá uma mudada. Eu não sei se isso a ciência pode explicar ou não, e você pode falar isso melhor do que eu, mas eu tenho uma placa aqui no meu úmero, né? Tem até a clavícula aqui também, o úmero. Tem uma placa ali, que acidente de moto que eu tive. E olha, por incrível que pareça, doutor, quando o tempo dá uma mudada, a gente dá uma sentida aqui no ombro, alguma coisa já começa a doer, é um desconforto. Não é dor, mas sim um desconforto, né? Então tem uma relação. Sim, exatamente, tem uma relação. Assim como aquela relação que a gente falou mais no início, de algumas dores que melhoram com a atividade física, com o exercício, outras pioram, né? Então tem a relação com a questão de temperatura, que inclusive é uma característica da dor neuropática, né, que eu citei, que é bastante comum. Então, por isso a importância assim, da gente tirar essa boa história do paciente, né? Entender certinho esse sintoma. Então, é muito comum assim, eu atender paciente quando o paciente chega... Muitas vezes o paciente... É um hábito cultural, assim, né? Então, o paciente muitas vezes te procura e já coloca o exame na mesa, né? Já então, leva a coisa pronta. Fala, não é assim, né? O exame é a última coisa que a gente vê. Olha só. Entendeu? O exame fica de lado... Depois a gente vai ver. Diferente assim, se você de repente já conhece aquele paciente ou tá tudo muito claro ali do que aconteceu, assim, você consegue fazer algo de forma mais sucinta, tipo já partir para ver um exame. Mas um paciente com dor crônica e tal, é importantíssimo essa conversa, esse exame clínico, né? Tem sinais que a gente vê, porque essa distinção da dor tem toda essa complexidade. Então, a gente tem que ir usando ferramentas para fazer isso. Uma das ferramentas é a história clínica, o que o paciente relata para você, né? E que a gente já vai pegando ali algumas informações. Aí, um próximo passo é o que a gente encontra no exame físico. Então, por exemplo, tem paciente que tem alteração de sensibilidade. Estou passando a mão aqui, passo um chumaço de algodão, pincel aqui. Não sinto. Eu ponho um gelinho aqui, esse gelo dá um choque. Entendi. É normal você sentir gelado, mas não aquele gelo te dá um choque. Certo. Então, tem paciente que fala assim, por exemplo, à noite eu tenho que dormir com a meia, porque gela meu pé. Olha só. Cada um tem a então, sua... é uma coisa fascinante a questão da Sem dor. dúvida. E a questão do corpo humano, né, doutor? Doutor, a felicidade, perguntaram aqui se a felicidade ela influencia num tratamento. Sim, sem dúvida. O humor, a gente sabe também que é um dos pilares lá que eu comentei. Sim.
A felicidade, o humor, está intimamente relacionada com a dor, principalmente com a dor crônica. E por que isso? Tem paciente, é muito comum o paciente às vezes perguntar assim, mas minha dor é psicológica? Ah, mas eu vou ter que tomar um antidepressivo? Eu estou com depressão? Não, o que acontece, na verdade? Claro que um paciente pode ter dor crônica e ter depressão junto, né? Pode acontecer. O paciente pode ter uma dor crônica, pode ter uma dor crônica neuropática, pode ter uma tendinite, pode ter uma enxaqueca e uma depressão tudo junto. Nossa, um misto de... Então, assim, é possível. Mas, o que acontece? Partes do cérebro, do nosso sistema nervoso central, envolvidas com a dor, é a mesma ou intimamente relacionada ali com a área das emoções. Então, por isso, quando você usa um antidepressivo, não quer dizer que o paciente está deprimido, mas é porque ele age em neurotransmissores, que nem serotonina, noradrenalina, são neurotransmissores que também estão envolvidos com a parte emocional. Não tem como essa informação chegar no cérebro de forma assim tão separada, sabe? Ó, essa aqui vai para emoção e essa vai para dor. Chega tudo junto, né? É tudo junto. Então, é nesse sentido que a parte... que o humor reflete muito na dor e por isso que os medicamentos entram os antidepressivos, por exemplo, no tratamento. Doutor, claro, né, a gente estava conversando dos bastidores aqui e ouve-se falar muito, né, no uso da toxina botulínica no tratamento de algumas dores, algumas situações do tipo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque é um tanto quanto novo, né? Esse tipo de eu não sei, porque é novo esse nome ainda, toxina botulínica, né? Uhum. A toxina botulínica, ela que é muito usada na estética, né? Para tirar as marquinhas de expressão e tal. Na verdade, ela é uma neurotoxina inativada. Certo. Que qual que é a ideia dela? Paralisar o músculo, literalmente. Por isso que tira as marcas de expressão, porque ela te paralisa um pouquinho. Completamente paralisado. Então parece algo simples, mas não é tão simples assim, né? Por isso, assim, o cuidado que a gente tem que ter com questões de dose, local de aplicação e tudo mais. Mas a neurotoxina para dor hoje, ela pode ser usada principalmente nas dores neuropáticas, assim, refratárias a outros tratamentos. Por exemplo, uma nevralgia do trigêmeo, uma neuralgia pós-herpética da herpes zoster, que normalmente acomete ali um trajeto de nervo. Também pode ser utilizado. Sim, gera aquela dor neuropática local, tal. Toxina botulínica é uma opção. Enxaqueca. Eu tenho ótimas respostas em paciente com enxaqueca. Sim, enxaqueca tem um protocolo de toxina botulínica, são 31 pontos, chama protocolo PREMPT, que a gente faz e ajuda muito. Eu tenho bastante relatos, assim, a grande maioria dos pacientes com enxaqueca melhora. Para outras dores de cabeça já não é tão recomendado assim, tá? Mas pode ajudar também. Na prática eu vejo que a gente sabe que pode ajudar. Porque tem aquilo que é on-label, que a gente fala, e off-label, aquilo que está na bula e no livro, e aquilo que vem da prática, né? Então, na prática, a gente vê que pode ajudar sim. Mas, a princípio, enxaqueca e dores neuropáticas localizadas. Os exemplos mais comuns, então, como eu citei, a nevralgia do trigêmeo, por exemplo, e uma neuralgia pós-herpética, pós-herpes zoster. Certo. E ela vai atuar ali no sistema nervoso, né? Então... Enfim, tem uma ação ali local no sistema nervoso, porque ela bloqueia ali. Seria complexo explicar isso aqui, acho que não é a ideia, mas o pessoal saber que tem essa possibilidade de tratamento. Legal. Doutor, dentro de todos os diagnósticos que você apresenta lá dentro do teu consultório, qual é o mais comum? Olha, é difícil dizer assim, o mais comum. Eu acho que... Fibromialgia hoje é muito comum. Fibromialgia. Né? É bastante comum. As lombalgias, né? Que eu acho que a lombalgia talvez seja, se não for a principal, talvez uma das principais causas de dor, né? Aí a gente entra no universo do que pode causar dor lombar. Sim. Você pode ter uma lombalgia desde algo mecânico postural, por exemplo, um paciente que, dependendo do jeito que trabalha, que passa o dia, até situações mais complexas ali que estão afetando a coluna, né? Mas talvez é uma das mais comuns. E esses processos inflamatórios, as tendinopatias, as tendinites, também é bastante corriqueiro.
Tendinite de manguito rotador, de ombro, é bastante comum. A própria epicondilite é bastante frequente. Lesões de joelho, né? Joelho também, assim, é uma articulação que vive sofrendo. Sofrendo. Os esportistas de plantão aí, de fim de semana, né? Exatamente. Os atletas Aquele de fim de semana. futebol uma vez na semana, no sábado, entendeu? Aí então, a musculatura não está condicionada, aí... Vem um acidente, né? Provavelmente. Claro, aí nós entramos novamente naquele pilar, né? Se você faz uma prática de esporte, mas não está aliada, claro, sua condição, né, física. Exatamente. Então, isso é até uma dica assim, que eu vejo, né? Tem muito paciente que muitas vezes é sedentário, não julgando isso, tá? Só estou dando um exemplo assim de, na prática, o que muitas vezes acaba levando à dor. Mas às vezes o paciente muitas vezes nunca teve o hábito de fazer atividade física, tá com sobrepeso e tal, e de repente começa numa atividade ali que vai exigir um certo deslocamento, tipo correr daqui, correr dali e tal. Daí o risco de lesão é grande, né? Então, assim, é importante... Para isso, eu gosto muito da musculação, tá, Helris? Eu gosto muito da musculação porque eu acho que ela... Acho não, ela condiciona a nossa musculatura, tá? Ela é base para a maioria dos outros esportes. Porque, assim, quando você faz um esporte, é difícil você fazer um esporte e não se lesionar. É muito difícil. Vai mudar o local da lesão. Que nem o tênis é aqui, atendo muito pessoal do jiu-jitsu também. Um abraço pro Tutu, meu professor, para a equipe do Junião. Olha lá, legal. E é uma atividade física extrema, né, doutora? Extrema. Luta, né? Então, assim, tem outro tipo de lesão, o pessoal do futebol tem outro tipo de lesão, mas no fundo, todo mundo acaba se lesionando, né? Muda ali o local. Então, é importante... A musculação ela é uma base para tudo isso daí. Entendi. Entendeu? Ela vai condicionar a sua musculatura para quê? Para você justamente tolerar outras atividades, outras demandas, porque o esporte vai demandar mais de um grupo muscular do que de outro, é natural, né? Porque então a musculação te dá normalmente essa base para você tolerar outras atividades. Entendi. E o esporte fundamental. Então hoje é uma das atividades que eu mais recomendo, né? Musculação. Inclusive para idosos, tá? Queria reforçar aqui, idoso tem que fazer musculação. Olha lá, minha senhora. Será que tá aí na sua casa? Chegou o frio agora, né? Tem que fazer. Alongamento. Essas coisas tem que ter, Sim. né? A atividade física faz parte, né, do ser humano e isso tem que caminhar junto, né? Algumas doenças vêm em decorrência também da não prática de atividade física? Sim, sem dúvida. Já vou falar da não prática, deixa eu só comentar, porque eu acho que eu gosto de reforçar bastante, tendo essa oportunidade de falar para os idosos sobre o exercício físico de musculação mesmo, porque a gente sabe que uma das principais complicações no idoso, causas de morbidade mesmo, são fraturas, né? Porque é natural a perda muscular progressiva ao longo da vida, principalmente na mulherada pós-menopausa, a tendência é perder massa muscular progressivamente. Então, lá na velhice, o que acontece? É a queda, o risco de queda e fratura. Fratura de fêmur, por exemplo, tem uma taxa alta de mortalidade, assim. Poxa. Né? Então, fica aí a minha dica. Fortalecimento. Vamos fazer um exercício. Atividade física é fundamental. Fundamental. E voltando agora para sua pergunta, a não atividade física também é extremamente deletéria, tá? Pro nosso corpo. Por conta do quê? Questões normalmente está associado, o sedentarismo está associado ao sobrepeso. Hoje se fala muito em um processo inflamatório subclínico, né? Hoje se fala muito isso. Às vezes o paciente não manifestou uma doença ainda, mas hoje a gente tem alguns marcadores que são inflamatórios. Então, o paciente às vezes não tem uma doença ainda assim manifestada, mas ele já tem sinais, né, que o corpo não está legal por dentro. Então, a gente pode hoje, inclusive, dosar alguns marcadores inflamatórios para ter uma ideia de como esse organismo está, né? Então, enfim, o sobrepeso, aí a obesidade, o tecido adiposo, ele é um tecido maléfico. O músculo, ele é um tecido do bem. Ele produz inúmeras substâncias ali que são saudáveis para o nosso corpo. Já o tecido adiposo, ele produz muitas citocinas que são maléficas para o nosso corpo. Então, esse aí já seria um ponto. Poxa. Aumentando o risco de um monte de problema. Aí você tem o descondicionamento também cardiovascular, entendeu? É natural que você vai perder capacidade de fôlego, de dinâmica, assim, cardiorrespiratória, né?
Poxa. Questões de troca de oxigênio com CO2 e tudo que a atividade melhora esse desempenho. Então vem um monte de coisa. Aí sim. você entra aí você tem produção dos hormônios, que eu esqueci de falar, que você produz no exercício físico. Serotonina, por exemplo, que aí entra no humor. Tá vendo como tá tudo ligado? Tudo ligado. Você produz serotonina no exercício. Serotonina, ela é o famoso hormônio da felicidade. Então, assim, vai te trazer o bem-estar do humor, vai colaborar. Não assim que o exercício físico, às vezes por si só, vai tratar, por exemplo, vai curar uma depressão. Mas é uma ferramenta extremamente importante, entendeu? Certo. Nisso, você melhora o sono. Automaticamente, né? Então é um ciclo, né? Não tem como a gente fragmentar o nosso corpo. Não tem como. E aí que eu volto no... Por que a fisiatria tanto assim me conquistou? Porque tem esse olhar, né? Entendi. Tem esse olhar. Que consegue atender tanto um atleta Sim, quanto uma um idoso limitado, que consegue estar ali paciente com uma problema. doença neurodegenerativa, por exemplo, um paciente acamado, paciente paraplégico, tetraplégico. Então a gente tem esse leque grande. Aí, né? E trazemos aí para nossa bagagem algumas áreas que são fundamentais, que nem então a parte ortopédica, a parte de neuro. Sim. A parte reumatológica é importante também conhecer um pouco. Então a gente tem que ter essa... Claro que aí, né, doutor, dependendo da gravidade do problema, aí sim, né, trabalha-se com uma parceria entre um médico ortopedista junto com um fisiatra, aquela situação ali onde um passa o problema ou direciona ou encaminha o problema para o outro, né, caso necessário, né? Sim, exatamente. Então, acho que é extremamente importante esse link. Eu falei sobre sobre a equipe multidisciplinar, mas o link também com as outras especialidades médicas, né? Importante. Isso é extremamente importante, porque a gente não é dono assim da verdade, a gente não tem um conhecimento absoluto, longe disso, muito longe disso. Então a gente tem que saber até onde vai a nossa capacidade, né? E para poder encaminhar para um colega. Até mesmo para um desgaste natural ali dos ossos, que acontece muito também, né? Exatamente. Eu tenho um colega, por exemplo, que me procurou recentemente. Ele teve uma queda lá no tornozelo dele. Ele me procurou pela amizade e tudo. Eu pedi um exame para ele tinha 2, 3 fraturas no tornozelo. Nossa! Eu falei assim, olha, o aspecto não tá muito legal. Vamos ser realistas. Assim, vamos ser realistas. Faz uma pausa. Ele queria ir para uma competição no fim de semana. Eu falei, não dá. Encaminhei para o ortopedista. Né? Então, assim, precisava de uma abordagem ortopédica. Né? Não adiantava eu falar para ele, vamos seguir só com a fisiatria agora, porque agora é ortopedia. Depois você volta para mim. Tá certo. Depois que a fratura consolidou, tal, você volta para mim. Vamos ver se vai ficar que vai ficar de sequela aí, vamos seguir. Pessoal da técnica, eu vou pedir já para preparar aí as redes sociais do Dr. Pedro Tovo, para a gente apresentar aqui ao vivo também. E eu vou pedir uma licencinha para o Dr. Pedro, para agradecer novamente aos nossos parceiros aqui do nosso podcast, que são a Atlética Nutrition, a Clínica Imagem, a Pizzaria do Chefe, a Super Selfie Produções, a Água Doce Express do Hipercenter, a Inova Show, a sua casa do seu jeito, e a Estilo Ótica são os nossos parceiros aqui do nosso podcast. Pessoal, você que não pegou esse podcast do início, vá lá no nosso canal do YouTube, acabando aqui no Instagram, vá lá no YouTube e confira na íntegra. Com certeza esse conteúdo riquíssimo de conhecimento aqui e algumas dicas que o Dr. Pedro passou para a gente aqui no nosso podcast de hoje, tá bem? Agradecimento a vocês também por nos assistirem e ouvirem no nosso canal do Spotify. Do nosso Spotify também. Muito obrigado, tá bom? Voltando aqui com o nosso Doutor Pedro, nosso convidado de hoje. Doutor Pedro Tovo, mais uma vez, obrigado por você estar conosco aqui. Mas antes da gente partir para as considerações finais, claro, ele já respondeu isso aqui, mas talvez a pessoa chegou agora, não pegou o assunto do começo. Doutor, tranquilo, a respeito da hidroginástica, queria que falasse um pouco. O doutor Pedro já explicou, falou que é muito importante, mas ele vai falar para a gente. Fala, doutor. Existe uma certa diferença entre hidroginástica e hidroterapia. Tem duas. Sim, então a hidroginástica ela é uma atividade mais dinâmica. Normalmente o pessoal
põe uma música lá, faz aqueles exercícios, aquelas Certo. danças e tal. É um exercício mais dinâmico, mais ativo. A hidroterapia é mais pro lado assim de uma fisioterapia dentro da água, vamos dizer assim. Então, o paciente que, por exemplo, tem uma osteoartrose de joelho, uma osteoartrose de quadril, uma dor lombar crônica, uma lombalgia crônica, a hidroterapia e mesmo a fibro, no caso da fibromialgia, a hidroterapia funciona muito bem, tá? Que aí tem uma certa distinção entre elas. Certo. Por que a água ajuda nas dores? Porque alivia o peso da gravidade. Então, alivia o peso, tira a gravidade um pouco e te alivia parcialmente seu peso. Então, você tem um alívio ali, vamos dizer, mecânico mesmo, sobre o corpo. Né? E também existe a questão da temperatura da água, porque normalmente as piscinas de hidroterapia, às vezes hidroginástica é aquecida. Então, ajuda no relaxamento. O calor também tem um efeito terapêutico. E existe também um efeito terapêutico que às vezes as pessoas desconhecem, que é um efeito hidrostático da água. Porque se a gente parar para pensar, são milhares de litros de água envolvendo o corpo. Esses milhares de litros, eles geram uma enorme pressão, que a gente nem sabe o que está acontecendo. Verdade. Mas ela está ativando o corpo ali, o sistema vascular e tudo. Então, esses são os benefícios da piscina. Poxa, não sabia de tudo isso, não. Exatamente. Que então, bacana. eu sou muito defensor da hidroterapia e da hidroginástica. Hidroterapia e hidroginástica. Claro, né? Cada uma tem uma indicação. Aí você ajusta um pouquinho, exatamente. O paciente que está mais limitado, como eu citei assim, normalmente vai para a hidroterapia. Um paciente mais jovem, sem maiores problemas e dificuldades, pode ir para a hidroginástica, que é um exercício mais dinâmico. Pronto, minha senhora. Respondido a sua pergunta, a sua dúvida aqui. Ó. Vamos colocar na tela a rede social, o Instagram aqui, Dr. Pedro Tovo. Põe na tela. Olha lá, pessoal. Tem conteúdos bem bacanas aqui também do Dr. Pedro. Tem rotinas aqui, oncologia, prevenção, tovofisiatria. Tem um monte de coisa aqui, gente. Com certeza são conteúdos bem relevantes para que você possa absorver um pouco mais desse médico fantástico aqui, o Dr. Pedro Tovo, fisiatra, nosso convidado de hoje aqui do nosso podcast. E é claro, né, doutor, a gente está falando de exercício físico, atividade física. A gente não pode deixar de destacar a prática de atividade física e também o consumo de líquido, né? Importantíssimo, você falou isso hoje. E nós temos um parceiraço aqui no nosso podcast, que é a Atlética. A Atlética tá te presenteando aí com esse squeeze aí, ó, para você poder lembrar de tomar o suplemento, que eu sei que o Dr. Pedro é da academia também, gosta. Amanhã vou treinar e ó, vamos já com a garrafinha nova. Obrigado. Inclusive, o teu personal tá te assistindo agora. Ah, é? Tá te assistindo. Manda um abraço para ele. Um abração pro Joel. Eu falo que o Joel é o mestre da biomecânica, manja muito. Manja demais. Já tive o privilégio de treinar com ele também, é um ótimo profissional. Mas daí, Atlética, para você poder lembrar, doutor, de tomar seu líquido, a sua água aí, o seu suplemento. Helris, deixa eu comentar uma coisinha sobre tratamentos? Deve. Que eu queria... Ninguém perguntou, mas eu sei que isso é algo bastante comum, que é sobre o canabidiol. Canabidiol. Né? Que o canabidiol ganhou uma proporção, assim, um boom. Fantástico, para tudo. Né? Verdade. Ele surgiu como um adjuvante nas crises convulsivas, como um anticonvulsivante para as crises refratárias. E daí foram assim, se observando os outros N benefícios do CBD, do canabidiol. E o pessoal me pergunta muito para dor. E o canabidiol? O canabidiol. Realmente ele é uma alternativa, tá? A gente tem que considerar caso a caso. Ele, assim, não é algo, vamos dizer que é um excelente produto, mas não quer dizer que ele é 100% para todo mundo, como tudo na vida, não é 100% para todo mundo, mas tem as suas indicações, tá? Então, assim, para um paciente que, por exemplo, uma dor crônica de difícil controle, numa própria fibromialgia. Tem paciente que às vezes está tomando 3, 4 classes de medicamento. Às vezes toma um relaxante muscular, um antidepressivo, um gabapentinoide, enfim. Às vezes usa um analgésico em conjunto ou até um tramadol, que é um opioide. Nem deu tempo de falar sobre muitos analgésicos, mas a gente pode deixar para um outro momento. Então, nesse perfil de paciente, que às vezes ele já está muito polimedicado, até para conforto do paciente, não ter que tomar tantos comprimidos. Não que vai fazer mal tomar esse monte de comprimido, vamos dizer assim, mas
Até para conforto, que às vezes você consegue enxugar a quantidade de comprimido ou mesmo reduzir dose associando um canabidiol. Eu quis comentar porque com certeza é dúvida assim, de muita gente essa questão do canabidiol. Tá? Mas procure assim, um especialista na área de dor, veja se essa é a indicação para você, tá? Mas é uma alternativa. Pronto. Temos pergunta também, Vanessa. Enquanto a Vanessa fala comigo, doutor, tem uma pessoa muito especial te assistindo também. Sua esposa está te assistindo. Essa tem que mandar aquele abraço, aquele Maria, beijo. Obrigado, viu? Beijão grande. Obrigado. Fala, Vanessa, pergunta, manda aí. Era isso? É sobre relaxante muscular. A pergunta, se devemos... Pode repetir, Vanessa, por favor? Quando devemos usar os relaxantes musculares? Assim, a gente também divide um pouco os relaxantes musculares. A gente tem a linha dos relaxantes mais periféricos. Por exemplo, vou citar aqui nome, que acho que não tem problema. Por exemplo, o Dorflex, que é bastante conhecido. Ele é um relaxante mais periférico. Nós temos relaxantes musculares que a gente chama que são de ação central. Entra de novo naquela história do sistema nervoso central. Tá. Nós temos muito comum a ciclobenzaprina como princípio ativo, né? A ciclobenzaprina. Nós temos um remédio mais antigo, pouco difundido, mas que de vez em quando eu gosto de usar, que é a tizanidina, e temos o baclofeno. São 3 exemplos aqui de relaxante muscular de ação central. São esses que vão atuar na questão da fibromialgia, tá? O mais usado aí é a ciclobenzaprina. Ela normalmente tem 5, 10 e 15 miligramas. Eu normalmente gosto de começar com dose baixa. O paciente toma à noite porque tende a dar um pouco de sono. Então, o paciente que é mais sensível, às vezes com um pouquinho sonado no dia seguinte e tal, mas a maioria vai bem. Em doses baixas, pelo menos, vai bem, tá? É um adjuvante muito legal de ser usado. E qual que é a vantagem do relaxante muscular? Às vezes eu vejo o paciente tomando assim anti-inflamatório por conta, tal, sabe? E o relaxante muscular, ele é um medicamento normalmente muito seguro para ser usado. Ele não vai ter uma sobrecarga gástrica, renal, hepática. Então o paciente pode tomar assim às vezes por tempo indeterminado, sabe? A gente dá uma monitorada em algumas coisas, mas a princípio pode ser usado direto. E é legal usar, como dica aí, um tempo, tá? Não toma assim, tipo 2 dias. Tomei 2 dias, melhorei e parei. Não, toma pelo menos uns 10, 15 dias para você conseguir realmente ter uma ação ali. Tá? Doutor, agora uma pergunta minha, tá? Essa é minha, curiosidade minha. Eu acho que eu sei qual que vai ser. Já sabe, interfere nos já treinos. Sabe. Exatamente. O Dorflex, ele interfere nos treinos? É mito ou é verdade isso? Não tem essa capacidade. O pessoal me pergunta, não tem. Você vai tomar o eu treinei hoje, doutor. Fala assim, não vou tomar um relaxante muscular, não tem essa capacidade de bloquear ali a dinâmica da construção muscular, sabe? Não vai ter. Talvez, assim, você usar um anti-inflamatório em doses altas, porque aí músculo cresce por inflamação. Você degrada a fibra muscular e ele se reconstrói. Uma vez eu vi um exemplo muito interessante, acho que foi do Paulo Musi, explicando como é feita a reconstrução muscular. É igual você quebrar... Porque assim, o músculo ele não cresce do zero, você quebra ele para ele surgir. Certo. Então é igual você quebrar uma parede, o músculo, você criar músculo é igual uma reforma. Você quebra a parede e constrói por cima. Quebra e constrói por cima. Ela vai ficando maior. Isso gera através de uma inflamação. Por isso que o exercício, o músculo fica quente, o pessoal fala, dá aquele pump, né? O que acontece aquilo? É pura inflamação. Olha tipo, aquela inflamação ali, você tem uma degradação muscular e uma reconstrução por cima. Então, para você bloquear esse processo, se um anti-inflamatório tira a inflamação, então a gente fala, então pode, mas não em doses baixas, período curto de tempo, não vai ter essa potência, entendeu? Tá vendo, minha senhora? Tá vendo? Respondendo. E o relaxante muscular menos ainda, tá? O cuidado seria mais pro anti-inflamatório em doses mais prolongadas. Entendi. Tá? Então, respondido não só a minha, como um comentário que chegou aqui embaixo, chegou assim, eu fiquei com dor a vida inteira e não tomei o remédio pensando que ia prejudicar, né, o treino, né? Mas é mito, então. É mito. E aí, o que acontece? É tudo a depender da dose, né? Mas, no geral, vamos dizer assim, tem muito folclore, né, em cima disso. Mito. E aí, qual que é o lance? Às vezes o paciente deixa de tomar um medicamento com receio, mas deixou de melhorar e já ter os benefícios daquela melhora, entendeu? Sim. Então, o paciente, às vezes, não toma, mas fica com dor. E a dor faz com que ele treine menos. A própria dor limita o desempenho daquele grupo muscular.
coisa que às vezes ele poderia... às vezes o prejuízo acaba sendo melhor do que ter tomado medicamento, entendeu? Exatamente. Então, às vezes é melhor você resolver o problema, nem que você tenha que tomar alguma coisa, e depois você seguir, né? Porque daí o próprio exercício melhora a dor, porque você melhora alongamento, você melhora a oxigenação muscular. Tendão, essas tendinites, não só tendão, tecido melhora com oxigenação. Chega sangue, isso potencializa a cicatrização. Por que tendão é chato, não sara essas epicondilites? Difícil, né? Porque tendão é pouco vascularizado. Então, por isso que, por exemplo, uma técnica simples é você intercalar calor com frio. Você põe uma compressa quente, depois você joga frio de novo. Fiz bastante e quente por cima de novo. Por quê? A gente chama de banho de contraste. Você põe quente e frio. No quente, você joga calor, você joga sangue. No frio, você faz uma vasoconstrição, depois você joga sangue de novo. Então, é como se você estivesse abrindo e fechando uma torneira. Influenciando ele a receber o sangue. E estimulando, exatamente. Por isso que ajuda a cicatrização e melhora a dor também. E nisso vem o alongamento, que o próprio exercício também estimula, enfim. E aí o próprio exercício começa a melhorar a dor. Por isso que também, só uma dica assim, a dor ela não é contraindicação de exercício, tá? Isso é muito comum também. Isso, inclusive, eu vejo de orientação assim, de profissionais da área da saúde. Tá com dor, você não pode mais fazer nada. Não é assim. Você adapta, seja diminuindo série, quer dizer, seja diminuindo carga, seja diminuindo intensidade. Você adapta ou muda a modalidade, mas não deixa de fazer. Porque o não fazer vai ser pior. Poxa, essa também eu não conhecia. Eu sempre Então eu gosto de quebrar esses paradigmas, porque, assim... Eu sempre me resguardei no momento de dor, alguma coisa Eu pontual. Mesmo sofri, vou te dar meu exemplo, eu mesmo sofri com essa epicondilite também 3 meses. Você também teve? Que começou segurando a minha filha. Agora... E daí juntou com o jiu-jitsu, com o tênis e por aí foi. Mas eu não deixei de fazer exercício. Eu cheguei, por experimento próprio, eu fiquei 15 dias sem fazer nada. Eu falei, eu vou parar, nada melhor, eu vou parar. Não adiantou nada. É verdade. Fiz esse teste, fiquei 15 dias sem fazer nada de exercício. Ia só um pouquinho lá no jiu-jitsu, mas de leve, parei a musculação, tênis e tal, melhorou nada. Voltei pra musculação, tirei tudo os pesos, pegava só a barrinha lá, fui fortalecendo de novo. Parou. Assim, zerou. No meu caso, foi o doutor, inclusive, que me atendeu, foi fantástico. É como, claro que cada caso é um caso, cada problema é um problema. No meu problema ali, resolveu 100%. Mas é como o doutor disse, a gente também está envelhecendo, né? O fator idade começa a apresentar fortes indícios ali sobre tudo. E, claro, né, eu já não tenho mais 20 anos de idade. E isso também influencia o fator idade, né, doutor? Em cima de várias atividades físicas, né? Sim, com certeza. A gente tem uma tendência natural, né? Até os 30, 35 é ascendência, pico do ganho de massa muscular e tudo mais. Depois o declínio é natural, um pouquinho ao ano, mas é natural. Isso fica mais exponencial, vamos dizer assim, na mulher pós-menopausa, né? A mulher realmente acaba sentindo mais, né? O homem, como mantém um certo basal de testosterona, isso acaba dando mais desempenho e mantendo mais a massa muscular. A mulher sente mais, por isso que eu sempre reforço aí para as minhas pacientinhas, mas assim, principalmente no pós-menopausa e pegar firme no exercício. É mesmo. Até para criar desenvolver ali, né, da biomecânica envolvida, a pessoa, atividade física. Sim. Isso faz com que ela produza também hormônios de forma natural, né? Exatamente. E até eu comentei, acho que hoje no consultório de manhã com o paciente sobre isso, assim, sobre a questão do que a gente vai perdendo. A perda depois dos 30, vamos por aí uns 35 anos mais ou menos no homem, né, na mulher também, você começa a perder um pouco, que é um processo natural. Mas não quer dizer, você pode muitas vezes chegar nos 40 com mais desempenho físico, você vai ter mais dificuldade, mas você pode chegar com mais desempenho físico e mais massa muscular do que quando você tinha 30. Vai depender muito de como você chegou, tá se estimulando. Né? Porque se você não fez nada até os 30 e dos 30 aos 40 você falou, vou treinar pra caramba esses 10 anos, com certeza você vai chegar nos 40 melhor que os 30. Por isso que eu sempre mentalizo assim, a década que vem tem que ser melhor do que a anterior. Uhum. Em algum momento a gente não vence a velhice, né? Isso é uma coisa de Deus que eu acredito, né? Que então assim, ele
realmente é o cara que manda e um dia a gente vai ter um finito, vamos dizer assim. Então, não tem jeito. Mas a gente tem que imaginar, porque muito da nossa mente, quanto que não se fala hoje da capacidade da nossa mente, né? Física quântica e quantas coisas que não são nem visíveis aos nossos olhos. É verdade. E acontecem. Então, a gente tem que mentalizar. Pô, eu vou entrar melhor do que... Eu vou entrar nos 40 melhor do que eu estava nos 30. Vou chegar nos 50 melhor do que eu estava nos 40. Vai ser difícil, porque é uma luta. Sim, não. Mas eu acho que a gente tem que mentalizar e seguir, né? E bola pra frente, né, doutor? E bola pra frente. Porque se você simplesmente falar, agora eu coloquei na minha cabeça que eu estou velho. Não, e eu falo por eu mesmo. Eu tenho eu tô com 39 anos. Depois dos 35 é exatamente como o doutor Pedro falou. Pessoal, caiu igual... cair rodando, assim. Um ano para mim parece que passaram 3, 4 anos. Foi muito rápido o degringolar ali do degrau, entendeu? Começou a cair muito rápido tudo. Então, é claro, a gente tem que se dedicar um pouco mais. A dedicação vem também da parte, né, da nossa parte, para que a gente possa chegar melhor até cada ano que passa. Eu vou fazer 40 anos esse ano. E aí, para quem está chegando nos 40, assim, doutor, como eu, qual a dica que você daria para que a pessoa pudesse entender? Claro, tem várias situações, né? Até para ela poder abrir um pouco a mente. Porque tem pessoas que vão fazer 40 anos agora e estão me assistindo aí e vão falar assim, não, amanhã eu vou para academia. Já vou arrebentando, já vou chegar lá quebrando tudo. E não é assim, né, doutor? Então assim, exatamente. Daí a gente entra no grupo de risco de lesão, né? Exatamente. Então assim... Tô chegando nos 40, tô 5, 6 anos sem fazer exercício, rotina de vida, trabalho, filho, normal, né? Então, assim, procura ali, seja um profissional da nutrição, dá uma ajustada na dieta, vê certinho, faz bioimpedância, vê o peso, procura um preparador físico, entendeu? De repente passa também, se tiver a possibilidade, passa num médico que tem alguma relação com a parte de medicina do esporte, faz uma avaliação geral, faz uns exames de bioquímica, que é importante, dosa, vamos ver a testosterona como é que tá, vamos dar uma olhada geralzinho aí, é extremamente importante, né? Os exames básicos aí de triagem, faz um check-up cardíaco, cardiovascular, acho que se prepara, né? Se prepara e procura um profissional para orientar. Pelo menos assim de forma inicial, né? Tipo um preparador físico para ir na academia, orientar a execução certa de um exercício. Tem uma moça que trabalhou no consultório lá, era secretária nossa, agora ela está num outro ramo de atividade, e ela tinha uma dor na lombar. Ela falou para mim, Pedro, eu tô com essa dor assim. Eu falei, como que você está fazendo seu agachamento? Aí ela fez o movimento do agachamento para mim, eu falei, não, esse agachamento seu, o que é esse agachamento que você está fazendo? com essa coluna desse jeito que... falei assim, pede para alguém lá te orientar a fazer o agachamento assim. Melhorou a dor dela, sumiu a dor dela. Pronto. Então, quer dizer, eu poderia ter medicado ela com um remédio para dor. Sem saber a causa. E ela ia continuar fazendo o exercício mal executado, entendeu? Então, extremamente importante esses acompanhamentos. Né? E caso você tenha algum problema ou vier a sentir algum tipo de dor, procure o Dr. Pedro Tovo, que está aqui para atender, não é não, doutor? Sim, estamos aí, pessoal, precisando de dor. É difícil a gente passar essa vida sem uma dor, né? É difícil. Existe uma síndrome rara que a pessoa não sente dor. Exatamente. Existe uma síndrome, me fugiu o nome agora, mas assim, expectativa existe. De vida inclusive baixa porque a pessoa não sente dor alguma, né? Então isso é extremamente complicado. Porque, enfim, a dor ela é vital, né? A dor ela faz parte da sobrevivência humana, né? Mas é o que eu costumo dizer assim, que eu atendo, não é incomum eu atender paciente que fala assim para mim, mas me falaram que é normal eu ter essa dor. Eu via isso muito na oncologia. Mas é normal ter dor. Não é normal. Pode ser frequente você ter dor nesse tipo de situação. Pode ser muito comum você ter dor nessa determinada situação. Mas não quer dizer que você tem que conviver com ela, sabe? Então, Sim. Isso é uma coisa que... Enfim, que a gente sempre tem algo ali para agregar, para melhorar. Até mesmo porque a dor é algo super importante no nosso organismo, né, doutor? Sim, exatamente. Nesse contexto aí, a dor ela é fundamental na sobrevivência humana mesmo, né? Exato. Porque ela é um sinal de alarme, né? A dor
primariamente, ela é um sinal de alarme. Por exemplo, encostei num negócio quente aqui. Depois tem essas questões mais complexas aí, da dor neuropática, tudo que eu falei. Mas a dor primariamente tem essa função, né? De alertar o ser humano pro perigo, vamos dizer assim. Tem alguma coisa acontecendo de errado. Exatamente. Então ela é vital. Só que ela tem, vamos dizer assim, até onde ela deveria ir, mas que seria, entendeu? Ela tem um limite, uma hora que ela né, passa do ponto. Do ponto, né? E aí que a gente entra. Exatamente. É onde o Dr. Pedro Tovo, que está aqui conosco nesta noite, que nos bombardeou de informações extremamente relevantes, que eu gostei muito desse conteúdo e aprendi muito também. E assim como você vai assistir novamente esse episódio lá no YouTube, eu tenho certeza que a gente possa aprender mais, ouvir mais. Quanto mais a gente detém o conhecimento, né, doutor, mais a gente fica mais informado e até mesmo faço com que a gente não faça nada errado, não é verdade? O conhecimento é importantíssimo. O conhecimento ele é fantástico também. Fantástico, né? Assim como a dor, né? Porque realmente, como se diz, é algo que ninguém tira de você. Ninguém tira. E a vantagem é a gente, muitas vezes, não entrar nesses contos populares, entendeu? Exato, eu acho que é legal. É onde eu ia cair, exatamente. A gente não entrar nos contos populares e saber realmente o que é hoje, e o que não é, sabe? Internet cheia daqueles comentários. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas tem que analisar quem é essa pessoa que está passando essa informação, né? Quem ela é. Você olha lá, é uma pessoa que não tem o menor conhecimento do que está falando. Sim, exatamente. E, assim, para concluir um pouco esse raciocínio... A dor é algo tão intrigante que, assim, se você pega 10 pessoas aqui, podem ser, assim, 2, 3 gêmeos aqui, com uma mesma lesão, por exemplo, a mesma lesão lá na ressonância. Esses, que seja, vamos pôr 3 gêmeos, para falar dentro de um organismo muito parecido. Certo. Essas 3 pessoas, elas podem ter a mesma lesão, mas provavelmente, quase com certeza, elas vão ter 3 sintomas diferentes. Para esse mesmo problema. Para esse mesmo problema. Então, isso que é uma coisa assim, que por isso que tem que haver assim, essa individualidade de cada um, né? De cada paciente. Porque ela se manifesta, a mesma lesão se manifesta de forma diferente nas pessoas. Porque aí entra todos os outros critérios aí que a gente citou, neurológicos, enfim, inclusive culturais. Por exemplo, se você tem um índio, por exemplo, que está acostumado ali com uma vida mais, vamos supor, um índio assim, mais selvagem mesmo, certo. né? Uhum. Ele tem uma outra tolerância à dor, entendeu? Porque o ensinamento que vem desde a criança é diferente. O índio vê uma criança subindo na árvore, ele deixa cair. Por quê? Porque vai aprender assim. Então, eles têm uma outra tolerância. Então, as questões culturais também interferem na dor, né? Então, por isso esse leque de manifestações, né? Fundamental, pessoal. Fundamental as informações hoje e de extrema relevância para você que nos assistiu aqui no podcast. Eu agradeço muito. Nós, infelizmente, estamos chegando ao nosso final do nosso podcast. Eu agradeço imensamente a presença do Dr. Pedro Tovo, que estava com a gente aqui, que esteve com a gente nessa noite. E é claro, falo novamente, vá ao nosso canal do YouTube, acabando aqui no Instagram, vá lá, confira na íntegra esse nosso bate-papo aqui com o Dr. Pedro Tovo. E também no Spotify, tá ok? Então, para você que não conferiu aqui, vá no Spotify ou lá no YouTube. Doutor, mais uma vez eu agradeço aí pelo seu tempo e principalmente por reservar um tempo na sua agenda e conseguir vir aqui no nosso podcast. Todos nós aqui nos sentimos muito lisonjeados hoje com a sua presença e que nos deixou muito bem informados sobre várias coisas aí. Eu agradeço muito, viu, doutor? Obrigado, eu que agradeço e assim fico muito motivado e feliz por estar compartilhando essas informações que eu tenho certeza que pode agregar aí na vida de muitos. É um assunto bastante complexo, espero que eu tenha conseguido colocar algumas informações aí de fácil compreensão para quem nos assistiu. Certeza. Espero que possam realmente ter absorvido aí. Estou à disposição no Instagram, pode mandar uma mensaginha lá. Se eu não conseguir responder de bate-pronto, mas manda lá no pode direct. mandar alguma dúvida que tiver.
E um abração a todos. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou. A Maria, o Joel e outras pessoas que devem ter todo acompanhado mundo também. Que esteve nessa noite aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Doutor, vamos despedir comigo do pessoal de casa? Bora, vamos lá. Nessa câmera do meio aqui, ó. Vamos dar um tchauzinho. Bora Até mais, lá. pessoal. Dessa câmera aqui, ó. Aí, aqui, tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Nosso podcast.